Olá, amigos. Bem-vindos para mais um SEAC no Lar, uma oportunidade semanal que o Centro Espírita Amor e Caridade nos oferece do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre com uma obra de cunho evangélico, com as explicações que a doutrina espírita nos oferece. E estamos, uma vez mais, com o José Rubo, que eu chamo também para esse momento. Boa noite, Maurício. Boa noite, amigos. Boa noite, Matheus, aqui conosco também. Sempre a alegria de estar aqui nos reunindo nas quartas-feiras à noite, né, com todos vocês, para a realização do Evangelho no Lar. Muito obrigado por todos que estão aí nos vendo e nos ouvindo. E olha só, hoje começando o livro novo, hein? O livro Palavras de Vida Eterna, mais um livro psicografado pelo Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, e autoria espiritual de Emmanuel. E nós, hein, José, temos sempre a felicidade de começar o livro novo, né? Da maneira que ficou agendado para a gente, sempre nós começamos. É uma alegria, né? Começar um livro novo, mais um livro do Chico Xavier, sempre muito bom, sempre bem instrutivo, não? Sim, justamente. Cabe a nós, né, fazer essa primeira lição do livro, né? Vamos tentar fazer da melhor forma possível para que todos possam aproveitar bastante. E hoje também estreando um formato novo, reduzimos o tempo, né, para alguma coisa próxima de 30 minutos, então vamos procurar também nesse tempo trazer as melhores reflexões, como sempre procuramos fazer, né? Eu acredito que seja um formato, inclusive, né, uma duração, um tempo, talvez que agrade uma boa parte das pessoas. Mas nós vamos lá, vamos fazê-lo, não? Como sempre fazemos, nós iniciamos com uma prece, realizamos a leitura da lição, depois as explicações, as reflexões, e encerramos com uma prece. Nós temos a água que deixamos para fluidificar também, que já falamos bastante a respeito dela, né? Se for o caso, podemos falar novamente a respeito. Mas sempre lembrando que o importante é o conteúdo da lição e principalmente o que nós vamos fazer com ele, né? Esse é o principal, porque não adianta nada, semana após semana, leitura e comentários e não promover as alterações necessárias na nossa vida, não é, José? Exatamente. Sem essa mudança de atitude, né? E que isso, inclusive, nós vamos comentar bastante aqui hoje, né, Maurício? Sem uma mudança de atitude, nós não conseguimos fazer ou seguir a palavra de Jesus da forma como ele nos inspirou a fazer, né? Então, nós vamos ser firmes nesse ponto de mudança. Muito bem. Vamos lá, então? Vamos começar, né? Aproveitando, inclusive, esse formato novo, a gente não pode perder muito tempo, não. Convido todos, nesse momento, para elevar o pensamento, dirigir nossa mente à espiritualidade amiga, a Deus, nosso Pai, rogando que mais essa oportunidade que nos é oferecida do estudo do Evangelho, e das possibilidades de reflexões e encontrar os meios de aplicar em nossa vida, que sejamos uma vez mais orientados pela espiritualidade, pelos bons amigos que sempre nos acompanham, nos intuam, e que Jesus, nosso Mestre, em nome de quem nos reunimos, esteja conosco e nos ampare nesse propósito. Que assim seja. Eu farei, então, uma leitura, como costumamos fazer, e depois voltamos com os comentários a respeito. A lição é a de número 1 do livro Palavras de Vida Eterna, como eu disse, psicografia do Chico Xavier, autoria espiritual de Emmanuel, e tem por título Recomecemos. Olha só que sugestivo, né? Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Palavras de Jesus em Mateus, capítulo 9, versículo 16. Não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito. Escutaste a resposta de fel.
suportaste a deserção dos que mais amas, fracassaste no empreendimento, colheste abandono, padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água, feita a vapor, regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável, desvencilha-te do inútil. Esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. E, como eu disse, uma lição ótima para a gente começar esse livro, começar um novo tempo, quem sabe, né? Começar novas situações, novas oportunidades na nossa vida, né? Como sempre fazemos, eu acho muito importante isso, a gente fazer a contextualização. Eu vou refazer a leitura agora passo a passo e nós vamos refazendo. Mas nós estamos começando um livro novo e é interessante também que nós falemos um pouco sobre esse livro. E Emmanuel faz uma introdução, ele apresenta esse livro para nós, ele diz aquilo, né, que é a proposta de se fazer. Então, Palavras de Vida Eterna, Emmanuel, e antes da primeira lição, vou pedir para o José se gostaria de falar um pouco sobre essa introdução. José? Então, Maurício, sempre que a gente inicia um livro, né, muitas vezes a gente acaba pulando, né, a introdução do livro. E na introdução do livro, geralmente é onde o autor coloca a sua intenção, o que o motivou a escrever aquele livro, como que se deu a escritura desse livro, quem são as pessoas a quem ele dedica esse livro e tudo mais, né? O Emmanuel aqui, ele faz uma oração nessa introdução. Ele ora a Deus pedindo iluminação, né, para esse livro, né? E ali, nessa introdução, ele coloca a passagem de Pentecostes. Pentecostes, se vocês se lembram bem do Evangelho, né, é aquele momento em que os discípulos passam a falar em línguas diferentes, recebem o Espírito Santo na forma de uma língua de fogo, como está descrito, e ali eles passam a falar em línguas diferentes para as pessoas. Não se sabe se eles falam em línguas diferentes ou se as pessoas entendem o que eles falam na sua própria língua. Enfim, seja como for, o que é esse entendimento, né? Veja só, é a iluminação, é o esclarecimento. Então, Emmanuel pede que nós tenhamos a clareza de entendimento para receber a palavra da forma como nós a compreendemos. Então, é isso que é bonito do Pentecostes e que o Emmanuel traz para nós aqui, Maurício. Então, ele faz essa introdução e é importante que todos depois possam fazer uma leiturazinha rápida, que seja, para que você perceba que a necessidade de não só ler, mas a necessidade de compreender o que está sendo lido, compreender a mensagem. E essa compreensão da mensagem vem da forma como ela é transferida para nós, como ela nos é comunicada, mas também depende da forma como nós a recebemos, né? Com que disposição nós a recebemos, como que nós a compreendemos. Então é isso, Maurício. Eu achei muito própria a colocação de Emmanuel aqui na introdução do livro, usando como exemplo Pentecostes.
Sem dúvida, gostei bastante também. E muito boa essa orientação de que sempre que vamos começar a leitura de uma obra, ler a introdução, ler a apresentação, saber o que é que o autor, e muitas vezes aquele que o autor convidou para fazer ali o prefácio, falam a respeito da obra, né, a respeito do que se espera. Vamos lá, então, a lição número 1 desse livro, Palavras de Vida Eterna, tem por título Recomecemos. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Palavras de Jesus em Mateus, no capítulo 9, versículo 16. E é interessante contextualizar, né, José? Conta para a gente sobre esse momento. Isso, e agora então falando de Mateus capítulo 9, nesse versículo 16, é um momento em que Jesus vai então até a casa de Mateus para se alimentar, e ali ele se senta com os publicanos, os pecadores, e os fariseus ficam escandalizados, porque Jesus está sentado com os publicanos e pecadores. Né? Então eles perguntam, mas como que você se senta com essas pessoas? Né? E eu pergunto para Mateus, e Mateus fala, olha, ele senta com as pessoas que precisam. Jesus, na verdade, dá essa resposta aos fariseus, que ele veio para aqueles que precisam e não para aqueles que não precisam. Né? Então ele dá essa resposta aos fariseus, e ali no desenvolvimento dessa resposta, então, no versículo 16, ele fala também sobre a missão que ele traz, né, da nova aliança, né, da nova aliança que é a lei judaica, mas com a roupagem que ele traz cristã agora, né, uma nova roupagem. Então, se é uma nova roupagem, não se coloca remendos velhos numa roupa nova. Então, por isso que ele tem o Emmanuel tirou do Evangelho de Mateus esse versículo, porque um remendo de um tecido velho numa roupa nova, ele vai rasgar. Né? Ou ele vai rasgar o próprio remendo, ou ele vai rasgar a parte nova. Tá? Não se combina. Né? Você pode colocar, né, algo ali que vá realmente cobrir aquela superfície ali que está precisando ser restaurada, mas você não pode colocar o remendo novo, eu acho que eu estou trocando um pouquinho as palavras aqui, mas colocar o remendo novo na roupa velha. Né? A roupa velha, né, com o remendo novo. Então você precisa tendo uma roupa, né, que esteja sempre íntegra, você precisa estar sempre, né, trazendo o que é novo e trazendo a renovação, trazendo a mudança que nós estávamos comentando desde o início, né, Maurício? Exatamente, e essa mudança é importante e interessante o jeito que Jesus apresenta, né, essa ideia, porque aquele que tem uma roupa que já de fato já está usada há algum tempo e ela precisa de um remendo, sabe a dificuldade muitas vezes que é, principalmente se essa roupa já for muito utilizada, o pano já está muito desgastado, ele não suporta que seja colocado um tecido com um tecido novo, né? É a mesma situação, o mesmo momento que Jesus vai falar sobre colocar o vinho no odre, né? Aquele que recebe o vinho, ele vai se expandir e provavelmente vai estourar. Então é necessário que ele seja colocado e ambos, né, tanto o vinho quanto o odre novo, eles vão se acomodando à situação. Né? E Jesus faz exatamente a comparação em relação àquilo que os judeus já sabiam sobre a religião e que não caberia trazer alguma coisa para simplesmente fazer alguma mudança. Era necessário deixar tudo de lado e trazer uma nova interpretação, né? Então esse remendo novo que não daria para fazer é o seguinte, né? Não dá para acertar aquilo que está acontecendo, eu preciso trazer uma situação nova. E é sobre essa situação nova que trata o recomeço, então, né? Muitas vezes é preciso abandonar a roupa antiga, é preciso abandonar nossas práticas, usos, costumes e começar de maneira diferente, senão o que vai acontecer? A gente cai de novo naquilo que estava e no final
final das contas, né, não suporta o remendo. Não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito. Escutaste a resposta de fel. Suportaste a deserção dos que mais amas. Fracassaste no empreendimento. Colheste abandono. Padeceste desilusão. Ou seja, várias situações que com certeza deixam a pessoa derrubada mesmo, deprimida, né? A gente poderia até usar o termo evangélico também, né? No mundo tereis aflições, tal, mas e daí, né? Bom, o que as aflições vão fazer conosco? Provavelmente vão nos deixar numa sintonia negativa, vão nos deixar com um pensamento negativo. Pensamentos esses que, conforme nós vamos alimentando, vai somente fazendo com que a coisa piore. Ela vai somente fazendo com que fique mais negativo. São as vibrações mentais negativas que a doutrina espírita fala, né? Então, qual que é a primeira recomendação? Não conserves lembranças amargas, porque se nós conservarmos essas lembranças, o que vai acontecer? Vamos incorrer na mesma situação, ela vai atrair novas situações para a gente. É necessário abandonar, parar de pensar naquilo que já foi, que muitas vezes acabou não dando certo, e preparar-nos para coisa nova. Lembra aquela expressão lá do Chico Xavier, que passou, não tem mais jeito de mudar, né? Eu não posso fazer um novo começo, mas eu posso recomeçar, eu posso começar agora e fazer um fim diferente, planejar alguma coisa diferente. Essa primeira parte, ela está bem de acordo com essa situação. José? E, Maurício, você vê nessa primeira parte da lição aqui do Emmanuel, ele coloca justamente essa questão que você citou, da pessoa se sentir mal, né, se sentir deprimida ou depressiva por todas essas experiências negativas que nos afetam, né? Então a gente realmente fica baqueado, muitas vezes a gente sente, é algo que nos perturba, é algo que nos tira a sintonia positiva também, das vibrações positivas, né, Maurício? E você tem que suportar, né, tudo isso. E ele coloca, existe, né, um momento posterior a essas experiências negativas. Mas para a gente poder chegar e receber as bênçãos dessa nova situação que virá depois das experiências negativas, nós precisamos eliminar ou deixar de acumular dentro de nós as lembranças amargas, como Emmanuel cita. Nós precisamos deixar que esse amargor, que essa culpa, essas condições, sentimentos negativos não nos afetem ou não nos derrubem da forma como nós muitas vezes deixamos que essas sensações, que esses sentimentos façam conosco, né? É preciso fazer um esforço em tudo o que Jesus nos coloca como mensagem. Sempre ele pede o esforço de todos nós. Nada vem simplesmente de graça. Nós precisamos ter a nossa mudança de atitude. Então, aqui nessa primeira partezinha da lição, o Emmanuel coloca justamente isso. Primeiro, estamos passando por momentos de dificuldade, mas tende bom ânimo, como o Maurício lembrou da passagem bíblica. Tende bom ânimo. Então, se tem de bom ânimo, então eu vou, né, me esforçar para conseguir uma situação melhor para a minha vida. Certo, Maurício? Exatamente. E Emmanuel continua, inclusive agora, chamando a atenção para nós das coisas que acontecem, em geral, na natureza, né? Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água feita a vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol reformando o valor do dia.
janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, podes recomeçar. Né? É bem interessante, enquanto você falava, José, eu lembrava também, a minha avó costumava dizer uma frase, né, quando a gente tinha alguma situação assim, que fracassava mesmo, né, tinha algum problema, criança principalmente, quando está começando ali no contato social, cai, se machuca, briga com o amiguinho, vai mal na escola, aquele monte de situação. E minha avó falava uma frase que era de uma música, inclusive, né? Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Ou seja, começa de novo, para. Adianta ficar chorando aí? Não adianta ficar chorando. Né? Vai lá. Claro, as coisas às vezes têm um impacto muito negativo para a gente, mas tudo tem o seu momento de luto, o seu momento de penar. E acabou isso daí, a gente tem que partir para cima, e de novo. E principalmente, a gente às vezes se coloca muitas situações impossíveis de mudar, mas veja, né, a gente estabelece o dia 1º do ano como recomeço, tem um dia que o mês começa e termina, tem a fase que inicia o ano escolar, que termina o ano escolar. Isso são convenções humanas, fomos nós que dizemos que deve ser dessa maneira. Então, por que não colocar uma convenção também, do tipo assim, quando alguma coisa não der certo, eu encerro aquele ciclo e começo de novo. Agora, se for começar de novo fazendo tudo igual, já sabe como que é, né? Quando a gente começa o ano e fala, não, esse ano eu vou me conter, eu vou fazer regime, José, vou perder pelo menos uns 10 quilos. E a gente continua fazendo tudo igual ao ano passado, o que vai acontecer? Além de não perder 10, ganha normalmente mais 5, não é? Então, coloca o objetivo, transforma isso numa regra própria e coloca em prática, né? Algum comentário aqui ou vamos em frente? Eu destacaria aqui, Maurício, esse se quiseres, podes recomeçar. Tá? Então, veja o que eu falei há pouco, a decisão, a motivação, você tem que querer. Né? Nós passamos por situações de luto, mas esse recomeçar, esse se reerguer, depende de você fazer o esforço. Não, eu quero. A hora que você coloca isso na sua mente, eu quero, tá? Você começa a movimentar vibrações positivas para todos os lados da sua vida, né? E é como uma onda, uma pedrinha que cai na água no lago. Você caiu ali e tudo começa a modificar. Então, essa vontade, esse desejo sincero de mudança tem poder. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho, como já citamos até anteriormente. Desse modo, desfaze-te do imprestável, desvencilha-te do inútil. Olha só que recomendação. Primeiro, né, se nós vamos recomeçar e já percebemos essa necessidade, nós temos que fazer uma avaliação das coisas, como que estão, como que foram feitas. Isso muitas vezes pode implicar em mudança nossa de procedimentos, de costumes, da maneira de fazer as coisas, às vezes até mudanças que são muito mais, talvez até abrangentes na nossa vida, no nosso modo de ser, né? Há situações que nós fazemos e que a gente sabe que aquilo ali é complicado, que é alguma coisa que nós temos que mudar, e aí cai nessa situação que o José estava falando agora. Se quiseres, pode recomeçar. E aí a gente não quer. A gente fala, não, eu estou tranquilo com isso, está dando errado, tá, mas eu estou muito seguro e quero continuar que seja dessa maneira. É a acomodação, Maurício. Nós nos acomodamos numa situação que muitas vezes é ruim para nós, mas nós nos sentimos confortáveis, porque é essa situação que a gente conhece. Então, a gente conhece, então é melhor essa que eu conheço do que aquela outra que eu não conheço. E não arrisca, não faz nada que possa trazer benefício. Então, é preciso ter disposição para a mudança. Não ficar preso naquilo que está sendo prejudicial a você. Né? Mudar.
tentar algo diferente. Às vezes é até mudança material mesmo, mudança de local, mudança às vezes de posição, de trabalho, de alguma coisa, que possa realmente trazer o estímulo, Maurício, que vai fazer com que as coisas comecem a tomar um caminho diferente. E, às vezes, coisas pequenas, né, José? Eu vejo, por exemplo, em situações assim, da nossa vida física, biológica, né? Sedentarismo, né, costumes ali alimentares que são muitas vezes prejudiciais, e a gente sabe que a coisa, ao longo do tempo, vai trazendo certa dificuldade, né? E, ao mesmo tempo, comparando aquelas, vamos chamar de viciações morais, né, que a gente tem. A propriamente negativa já é uma situação, né, de viciação moral. Mas, às vezes, o falar mal das outras pessoas, né, tecer argumentações impróprias e sem a devida prova, a devida comprovação, não é? Deixar, muitas vezes, de fazer aquele trabalho de atendimento àqueles que estão próximos da gente, que a gente sabe que sofre, às vezes até ajudando a aumentar um pouco a dor, né? Não raro a gente aproveita para dar uma alfinetada naquele que a gente sabe, né, que acabou incorrendo em algum erro, alguma dificuldade. Assim, o uso incorreto de algumas palavras que a gente às vezes coloca para as outras pessoas, às vezes tem um linguajar assim, cheio de impropérios, né? A gente começa a usar uma linguajar assim, que não é adequado, isso machuca também o outro, né? Então a gente não faz aquilo. No Espiritismo a gente fala da caridade da língua. Você usar a sua língua de forma caridosa também. Então, não usar a sua língua, a sua linguagem, o seu falar, de forma a ofender os outros, porque você mantém essa questão de vibração negativa em todos os campos. Então, você precisa ter essa alteração também na forma como fala. E você me fez lembrar uma situação aqui que era séria, mas por demais engraçada, do Richard Simonetti, né? Ele falava que os espíritas são fraternos. Eles são tão fraternos que conseguem se odiar fraternalmente. Exatamente. E continuando, esquece os enganos que te assaltaram. Deita fora as aflições improfícuas, né? Porque se a gente fica preso naquelas situações que, de alguma maneira, nós acreditamos que nos tiraram alguma coisa, é isso, né, que assaltaram, então uma oportunidade que a gente perdeu, alguma coisa que a gente acha que não foi talvez bem explicado para a gente, né, ou que alguém fez e nós acreditamos que tenha sido feito na má intenção, na maldade, não adianta nada. Até ficar pensando, né? A gente tem que esquecer isso. Quando nós esquecemos de fato, é claro que nós não vamos esquecer, nós vamos, né? O esquecimento não é esse esquecimento, né, total, que a gente não lembra mesmo, tipo amnésia, não é isso. É aquela situação que mesmo que a gente lembre, não vai mexer com as nossas emoções, né? Então, dessa maneira, eu consigo deitar fora as aflições improfícuas, porque são aflições que não vão levar a lugar nenhum. Talvez, dependendo da persistência, acaba até piorando, né? Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida. É verdade, às vezes a gente fala, poxa, teve essa oportunidade e tal, agora já foi, né? Que será sempre uma perda real. Aí, de fato, né, aquelas oportunidades que vão surgir e que nós não vamos aproveitar. Por quê? Porque estamos pensando lá na situação passada, né? Estamos pensando naquilo que a gente acha que perdeu anteriormente. Então, nem a experiência, às vezes, de ter passado por uma situação de perda efetiva nos ajuda a aproveitar uma oportunidade que surge depois. Por quê? Porque nós ainda estamos ligados naquela situação anterior. Então, recomecemos é uma lição muito boa, muito interessante, que
vale a pena a gente exercitar, né? Podemos começar com pequenas coisas e adquirir o hábito de aplicar em nossas vidas, não é, José? E assim terminamos o texto. O que você fala? Muito bem, foi uma experiência nova aqui para nós, né? De fazer assim um tempo mais curto, mas conseguimos fazer, acho que muito bem, né, Maurício? E para encerrar, então, eu faria uma oração que, na verdade, está aqui no próprio livro, na introdução. Nós falamos bem da introdução, então eu vou pegar o último trechinho da introdução para usar como nossa oração aqui. São as palavras de Emmanuel. Viajores de longos e escabrosos caminhos, trazemos a alma fatigada de supremacias e domínios, pretensões e contendas estéreis. Reunidos, pois, a fim de ouvir-te as lições claras e simples, nós te pedimos, ó Pai, o entendimento. E, lembrando-te a presença no monte, à frente da turba sequiosa de consolo e esperança, nós te suplicamos ainda inspiração e bênção, para que te possamos compreender e aproveitar o exemplo de amor e a mensagem de luz. Emmanuel. Que Deus Pai nos abençoe uma vez mais e que nós possamos sempre nos reunir aqui com vocês, nesse espaço, nesse horário, para fazer o Evangelho no Lar, um momento absolutamente maravilhoso para todos nós, para a mudança da nossa vida. Recomecemos, irmãos. Que assim seja.